Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a 6ª parte do audiolivro Ausentes, de Errite. Vamos à história? Capítulo 17. Ana. A cidade estava deserta enquanto eu corria. Desci para a rua Manuel Silveira de Oliveira, onde eu corria todos os dias sob os olhares curiosos de quem passava. Não parecia comum as pessoas correrem nas ruas de Bom Jesus. Mas como era domingo e a cidade inteira parecia dormir, subi a rua e resolvi correr pelo centro, que devia estar vazio. Subi a rua Antônio Inácio Velho e voltei em direção à casa da minha mãe pela rua Borges de Medeiros. Estava olhando o nome das ruas, porque nunca tinha prestado atenção neles antes. Quando morava em Bom Jesus, era a Rua do Banco do Brasil, a Rua do Hospital ou a Rua da Farmácia. Bem, a Rua Borges de Medeiros era a Rua da Farmácia, e me lembrei de Porto Alegre, onde conheci a Rua Borges de Medeiros como Borges de Medeiros mesmo, uma rua muito conhecida, mas é avenida. A farmácia estava aberta e ao passar em frente vi que Dani estava sozinha lá dentro, lendo uma revista no balcão. Um estabelecimento simples, mas cheio de prateleiras e medicamentos até o teto. As prateleiras de madeira branca foram claramente feitas sem muito esmero, cheias de caixas com letras de todas as cores, dando um fundo confuso ao ambiente da pequena farmácia. A sala não era grande o suficiente para esse tipo de negócio, na minha opinião. O banco bege com prateleiras de vidro expunha remédios para dor de cabeça e estômago, bem como barrinhas de cereal. Dani estava de jaleco branco, recostada, lendo uma revista feminina. Recebeu-me com um sorriso. De plantão? Perguntei. Abrimos cedo de manhã. Bom, não tem muitos clientes, né? Comentei olhando ao redor de forma quase teatral. Não, ela riu do meu gesto. Mas tem que ter farmácia aberta caso alguém precise. Sempre vem alguém de ressaca buscar um remédio para estômago ou fígado, ou alguém com enxaqueca. A mãe me contou toda a história ontem. História de novela. Que coisa é essa de terras raras? Tem mais minas aqui? Não aqui diretamente, mas em alguns distritos vizinhos, disse ela me olhando com seus lindos olhos azuis. O rosto sardento e claro ganhou um ar tristonho. Parece que a nossa, ou a que não é mais nossa, era a única terra em São José dos Ausentes que tinha o tal Lantânio. Nunca ouvi falar. Prazer, senhor Lantânio. Brinquei, mas em seguida me arrependi, pois não era um assunto com o qual Dani gostasse de brincar. Ela viu a insegurança no meu rosto e me tranquilizou. Não se estressa, já desencanei. Meu pai sempre foi pobre e ganhou a terra do pai do Dr. Schauer. Ganhou e perdeu. Deus dá e Deus tira. Deve ter suas razões. O tal geólogo falecido é que determinou que tinha Lantânio lá? Perguntei de forma direta. Acho que não. O tal cara era um bambambã e meu pai não tinha dinheiro para pagar. Além disso, ele teria nos falado. Entendi que ela nem imaginava que ele poderia ter ido até lá sem o pai dela, sem a sua autorização. Achei melhor não dar a ideia. Eu não lembrava que seu pai tinha alguma relação com o Dr. Schauer. Não lembro de você ser amiga da Jéssica. Na verdade, eles cresceram juntos. Meu avô foi capataz da família do Dr. Schauer, bem como meu pai. Quando meu avô ficou idoso, o velho Schauer, que era muito querido, deu a ele a terra. Era uma terra sem grande valor no pé da colina, só servia mesmo para pasto. Ela viu um remédio que alguém tinha deixado no balcão e o colocou na estante, continuando. No fundo deu por pena, por ter bom coração. Naquele tempo não tinha aposentadoria. Meu pai era um imigrante polonês pobre. Veio para o Brasil sem nada. Pensei no nome Buscher e não me pareceu polonês. Alemães infiltrados na Polônia? Meu pai falava que o Dr. Schauer, o filho, não era empolado assim antes de ir a Porto Alegre cursar medicina. Voltou cheio, diferente, arrogante. Já namorava a Dona Bia. Que mulher nojenta. Seu rosto se contorceu em uma careta bem óbvia. Eu não sei se lembro dela. Acho que não reconheceria. Lembrei-me vagamente de uma mulher bem arrumada e snob, de um tipo que encontrava as dúzias em shoppings de Porto Alegre e às vezes no meu café. Meu público era outro, mas às vezes apareciam. Mas não consegui ver nenhum rosto específico.
Ela era quase que só um conceito. Nossa, a mulher é um nojo. Já veio aqui na farmácia me pedindo um remédio de enxaqueca igual a um que comprou em Londres. O rosto continuava demonstrando o sentimento negativo, a transformando. Notei o profundo rancor na voz dela. Como vão saber o que ela comprou em Londres? Chegou a me descascar por não saber o que havia de mais novo para enxaqueca na Inglaterra. Olha o abuso. Não falo inglês nem sou farmacêutica. Farmacêutica não estava. Quando contei a ela no dia seguinte, ficou uma fera. Se ela estivesse aqui, essa dona Bia tinha ouvido. Eu não falei nada, ainda me desculpei. Eu, idiota. Teci alguns comentários com empatia, sem alimentar o seu rancor, mas consegui entender a raiva que sentia. Eu não sentia raiva dessas pessoas prepotentes. Raiva não era um sentimento que eu alimentava, muito menos rancor. Mas não eram pessoas com quem eu me relacionava, pelo menos não voluntariamente. E a Jéssica? Ela continuou. Já era intragável com aquele ar de quem está acima de tudo, como se não fizesse parte do mundo dos mortais. Nem sei como estudou na nossa escola. Não combinava. Sempre achei que ficaria melhor no internato na Suíça, tocando piano para as nonas com chapéus brancos parecidos com capeletes. Pelo visto, ela não sabia que o capelete se chama capelete por se parecer com um chapéu. Ou talvez ela soubesse, e por isso comentou e eu a estava subestimando. Fiquei em dúvida, mas não perguntei. Ela nunca teve muitos amigos na escola, comentei neutra. Mas me parecia mais tímida que arrogante. Claro que não se misturava, concluiu Dani, cheia de julgamento. Não parecia notar que estava cheia do mesmo preconceito do qual acusava Jéssica. Provavelmente ela não via relação entre esses sentimentos. Essa dona Bia é famosa por ser arrogante e se fazer de boazinha, como se fosse querida por batizar crianças de pobre e dar a elas algumas esmolas. Ela deve ter uns 15 afilhados aqui na cidade. Como está a sua mãe? Tentei mudar de assunto. Fui para a porta da sala ver se a cidade parecia acordar, mas ainda não havia ninguém na rua, só um gato que andava de um lado para o outro, como que procurando algo. Mal, ela respondeu. Nunca mais será a mesma. Senti que não havia espaço para uma conversa positiva naquele momento, não com uma moça que se sentia injustiçada de todos os lados. Ela perguntou sobre minha vida e respondi vagamente, sabendo que não existe afronta maior que mostrar muita coisa positiva a alguém ferido e sangrando. Reclamei exageradamente da falta de movimento do verão, o que era verdade, mas que eu e minha sócia computávamos no movimento do ano. Disso ela não precisava saber. É triste ver pessoas que não encontram formas de sair de seus destinos, mas isso não é algo que se aprende, creio eu. É uma mistura de sorte, do DNA correto, e Dani não parecia ter nenhum dos dois. Em cima disso, veio uma boa dose de falta de autoestima, negativismo, de pessoas que creem de forma absoluta que a sorte só existe para quem tem dinheiro. E nesse caso, a realidade confirma o preconceito. Como a sorte do Dr. Álvaro, que já tinha dinheiro ao descobrir jazidas de lantânio em terras que pareciam sem valor e pelas quais ele, por caridade, havia pagado o dobro a um pobre agricultor. Imediatamente me veio uma pergunta. E antes de realmente me despedir, eu perguntei: qual foi a motivação do Dr. Álvaro para comprar as terras? Isso já estava sendo discutido havia muito tempo? A dona Bia tinha ido lá em 2012, dizendo para o pai que, como o Dr. Schauer tinha falecido, eles queriam ter todas as terras que foram da família. E como sabiam que o avô havia dado ao meu pai, iriam pagar o dobro para comprá-las de volta. Assim, o pai podia comprar uma terra mais fértil com o dinheiro, contou com repulsa. Minha mãe agradeceu a ela de todo o coração, quase chorou emocionada. Mas a cidade falava que eles estavam sem dinheiro e que quem estava ajudando era o Dr. Álvaro. E no final foi ele quem comprou e pagou. Na cidade, se fala que o Dr. Schauer tinha outra mulher e gastou muito com ela. Era uma mulher mais nova, da Praia Grande. O doutor morreu de infarto com 58 anos. Nem sei se Dona Bia sofreu. Continuou bonitona, viajando muito com as amigas de Porto Alegre. Nem fez luto.
Cheguei em casa a tempo de encontrar meu pai fazendo o tradicional churrasco nos fundos. Eu o havia visto muito pouco naquela estada, pois ele ainda trabalhava e odiava ficar em casa. Apesar de seus mais de 60 anos e seu salário mínimo de aposentadoria, preferia continuar no caminhão para sentir a liberdade de viajar e ter seus encontros, além de um dinheiro extra. Sabíamos que muitas vezes ele não estava viajando, mas simplesmente na sua outra casa em Silveira ou em algum outro vilarejo. Peguei um pedaço de carne e coloquei no prato com farofa. Deixei esfriando e perguntei para minha mãe: "Como é Dona Bia, mãe da Jessica Shower, que estudou comigo?" "Não lembro mais dela." "Como assim?" "No dia que você foi me buscar no salão de beleza, ela estava lá fazendo as unhas?" comentou minha mãe com ar de espanto. Eu não me lembrava de quase nada daquele encontro. Dei-me conta de que nem sequer nos cumprimentamos. Teria ela me reconhecido? Faláramos do geólogo? Eu não me lembrava. Capítulo 18. Ana. Eu havia marcado um horário no salão de beleza da Marlene para fazer minhas unhas na segunda-feira. Cheguei às 9, depois de minha usual corrida matinal, que substituía a esteira na sala de ginástica do prédio em Porto Alegre. Eu estava gostando demais de correr na rua. Cheguei suada e com aquela cara feliz de quem se movimentou depois dos excessos do fim de semana, e fui surpreendida por alguém por quem eu realmente não esperava. Jessica Shower estava sentada ali, aguardando atendimento. Na hora me veio a lembrança da casa deles, que era uma das maiores e mais bonitas de Bom Jesus, pelo menos na época em que estudávamos juntas. A maior casa da cidade, na rua principal. Em estilo europeu, branca com telhado marrom e alguns arcos que, mesmo não combinando, deixavam a casa com um ar imponente. As janelas, de um marrom conhaque, combinavam com o telhado e harmonizavam com as grades baixas, pintadas da mesma cor que rodeavam a casa. Devia ter mais de 300 metros quadrados e na única vez que estivera no saguão, me parecera que a sala era do tamanho da nossa casa inteira. Jéssica parecia uma pessoa de outro mundo, um mundo que eu não conhecia. E isso nem tinha a ver com a diferença de classe social. Minha vida de classe média era bem diferente da vida de classe média da Jéssica antes da descoberta da mina. A vida dela naquele momento era diferente de novo, de forma que estávamos sempre distantes, em trajetórias paralelas e independentes. Lembrei-me dela jovem, da nossa época de escola. Tive a impressão de que não mudara nem um segundo desde a última vez que a vira. Os mesmos olhos azuis expressivos, mais tristes, esbelta, andar elegante e cabelo de um loiro cinza acetinado com mechas naturais que se formavam com a luz do sol. Cabelos que todas as loiras falsas como eu só podiam invejar, pois não são alcançados por química. Às vezes na escola eu ficava olhando andar, altiva como se o mundo se adequasse à sua presença, e não o contrário. Devo tê-la invejado muito nessa época. E quem não? Ficou mais claro para mim diante do rancor com o qual Dani falara dela. Dani também era loira e tinha olhos azuis, mas não era bonita como Jéssica. Os traços das duas eram visivelmente distintos. O nariz era onde as duas mais se diferenciavam. Dani tinha um nariz assimétrico, pendendo levemente para um lado e quase grande demais, bem diferente do nariz perfeito e delicado de Jéssica. Além de traços físicos, enquanto Jéssica estava bem cuidada e continuava com uma aura de soberania de quem se sente à vontade e beneficiada pelo mundo, Dani estava amarga. Havia engordado um pouco e adquirido um certo ar sofrido. Olhei para ela e notei que havia me reconhecido, o que de certa maneira me surpreendeu. Nunca fomos amigas, mas estudáramos na mesma sala de aula mais de uma vez. Ela devia se chamar Jéssica Casagrande, como seu famoso marido, pensei. Famoso para mim, que ouvira falar dele uma dezena de vezes desde que tudo aquilo começara. "Ana!" exclamou, parecendo positivamente surpresa. "Você por aqui? Achei que não se interessava mais pelo nosso interior." Levantou-se e veio em minha direção dar os tradicionais 3 beijinhos na face. Fiquei me perguntando se havia alguma mensagem subliminar na exclamação. Logo apaguei esse pensamento como parte da minha rotina de não especular sobre o sentimento dos outros, pelo risco de julgar de forma errônea. Vim ficar um pouco com a minha mãe. Menti, me dando conta de que mentir para ela me dava até um pouco de prazer. Logo concluí que Jéssica era capaz de despertar um lado meu que não me agradava.
Meu marido é alemão e está viajando. Queria muito contar a ela que tinha um marido europeu, que eu também tinha sorte. O meu não era milionário, mas era importado, pensei irônica. E também pensei o quanto era pequeno querer ficar me medindo com ela. Pequeno, mas humano. E o que ele faz? Perguntou Jéssica com as sobrancelhas arqueadas. Não pude deixar de imaginar que ela estava estranhando que a menina pobre de Bom Jesus não fosse casada com alguém com um subemprego. De novo, meu pensamento era maldoso e venenoso. E eu já sabia que o veneno, em geral, é mais nocivo a nós mesmos que aos outros. Baixei as armas. Tentei não julgá-la. No fundo, nem a conhecia. Contei um pouco sobre a carreira acadêmica de Frank, o doutorado, vaga na universidade. Ah, professor. Ela comentou com o que acreditei ser desdém. Minha raiva momentânea foi substituída por pena. Elitista, intolerante, cheia de preconceito. Ignorante. Julguei. Não consegui ficar neutra. Sim, está na Suíça agora. O que eu estava querendo fazer? O que eu queria mostrar? Na verdade, eu queria informações do caso do geólogo. Era esse o ponto e poderia obter com ela. Então comecei a contar um monte de coisas sobre a vida, no estilo de quem quer se mostrar apenas para ganhar simpatia e obter informações. Era contra os meus princípios. Mas não menti. Contei de nossas viagens a Paris, citei nomes de vinhos caros, restaurantes, coisas que eu sabia que iam impressioná-la. De alguma forma, até por lidar com muita gente no café, aprendi a me conectar mesmo com as pessoas com as quais não tinha afinidade. A visão dela da Europa era daqueles turistas de classe média alta que fazem uma excursão de 15 dias para 7 países e interpretam bem errado o pouco que vem. Nossa, que interessante! Você devia vir até a nossa fazenda, jantar conosco e conhecer o Álvaro. Ele vai adorar suas histórias. Eu havia sido promovida a amiga, concluí. O Álvaro adora viajar. Já fomos à Europa 2 vezes. Eu também tenho um menino, um filho. E você? Ela perguntou com genuíno interesse. Pelo menos na minha percepção. Pareceu-me que o tema crianças era algo que realmente a interessava. Ainda não tenho filhos. E provavelmente não terei, pensei. Eu e Frank casamos em 2012 e aí não quisemos ter filhos nos primeiros anos. Hoje eu já não sei se é uma boa ideia. Repliquei de forma honesta, sabendo que corria o risco de ser julgada. Hoje em dia mulheres têm o primeiro filho com 40 anos. Acho que ainda é possível. Concordei, mas não continuei o assunto até porque ele era delicado, inclusive para mim, já que me perguntava se deveria tentar. Sabia que provavelmente a janela se fecharia dentro dos próximos 2 anos. Como estão seus pais? Perguntei, também com o intuito de mudar de assunto. Meu pai faleceu em 2011, ainda antes dos 60 anos, muito jovem. Minha mãe está agora chegando aos 60 e mora conosco. Ela ficou muito abalada com a morte do meu pai, não sabia bem o que fazer. Foi um período bem difícil. O Álvaro a trata como uma mãe. Ela adora a casa da fazenda, então está morando conosco. Nesse momento, a manicure nos interrompeu dizendo que tínhamos de assumir nossos postos de clientes, sob pena de atrasar as clientes que viriam às 10 horas. 1 hora depois, eu caminhava de volta para casa com as unhas dos pés e mãos prontas, além de ter feito uma escova e sobrancelhas. Lembrei-me da tal história do suco e resolvi andar mais alguns metros até a delegacia. A porta estava como sempre aberta e eu já me sentia da casa. Nem me parecia mais que aquilo era uma delegacia. Fernanda redigia um relatório no computador e Guilherme estava sentado à mesa dele, tomando chimarrão e lendo e-mails concentrado. Bom dia, primo, saudei alegre. Ele levantou os olhos e por um segundo pensei que não havia me reconhecido. Sobrancelhas novas? Uau! Um homem que percebe que fiz as sobrancelhas? Isso foi novo para mim. Como você notou? Não tem como não notar, respondeu ele. Trabalho só com mulheres, esqueceu? Além da patroa em casa. Você sabe que moro com minha namorada, né? Senti uma pontada de orgulho no comentário. A moça devia corresponder às expectativas. Minha mãe já havia me contado nos mínimos detalhes. Moça bonita, loira, de Passo Fundo, nutricionista. Viera com ele e trabalhava no hospital. Adorava academia, tímida.
Fiz que sim com a cabeça e me sentei. Um dia tenho de encontrá-la. A mãe falou muito bem dela. Vivian, né? Mas e aí? Tentaram mesmo envenenar nossa paulistana? O delegado soltou uma gargalhada estrondosa que fez com que as outras moças se aproximassem para entender a piada. Você não vai acreditar. Sim. Chá de espirradeira. Não teria matado nem mosca. Apesar que tem gente por aqui que acredita que mata. Seja lá quem for que deixou tal suco lá, não entende nada de assassinatos. Pensamos até que poderia ter sido brincadeira de criança. Chá de espirradeira? Desculpe a minha ignorância. Questionei, ponderando que tentar assassinar ou fazer alguém passar mal não me parecia brincadeira de crianças. Fernanda me puxou para a porta e me mostrou uma árvore plantada quase em frente à delegacia. Precisei me esforçar para não esboçar nenhuma reação ao notar a semelhança entre aquelas folhas e as que eu encontrara no criado mudo de Marina. Vi aquela árvore? O nome científico é Nerium oleander e ela é venenosa. Suas folhas têm 2 substâncias, oleandrina e neriantina, que são bastante tóxicas. Existe um dito popular que afirma que uma folha mata um homem de 80 quilos. O problema é que o gosto é forte. É difícil a pessoa não notar. A paulistana teria notado se tivesse provado. Comentou orgulhosa de seu conhecimento. Tenho de admitir que se não fosse pelas 1000 coisas que se passavam por minha cabeça, eu ficaria impressionada. As pessoas mais velhas contam causos de moças que morreram ingerindo chá das folhas para abortar. Aqui no interior acontece muita morte de animais por ingestão da folha de espirradeira. Mas nunca que eu teria a ideia de assassinar alguém assim. Se é que foi o caso de quem fez esse suco. Voltamos para dentro da delegacia e me sentei novamente à mesa de Guilherme, que havia aberto o Google para me mostrar a árvore florida. A árvore lá de fora não tinha flores. Já vi essa árvore. Tem em Porto Alegre também, na rua. Não sabia que era venenosa, comentei, tentando soar casual, desinteressada. Guilherme clicou no quarto link oferecido pelo Google, abrindo um vídeo no YouTube intitulado Espirradeira é uma das plantas mais tóxicas do mundo. E você acha que alguém queria mesmo envenená-la? Bom, disse Guilherme com os olhos meio fechados, como quem diz uma verdade cheia de autoridade. É fácil provar que foi intencional. Não há outra justificativa. O problema é saber quem foi e por quê. Impressões digitais no corpo? Perguntei. Difícil, comentou ele. Quando ligaram para nós, a Marina havia pegado no copo. Depois chamou a dona Laura, que também pegou o suco para cheirar e assim por diante. Mas vamos olhar. Por algum motivo, senti a necessidade de mostrar que sabia menos que eles. Ela está em um quarto térreo? Sim, respondeu Fernanda. Tem porta de vidro e a camareira deixa os quartos abertos quando está limpando. Às vezes os hóspedes também. A Marina não lembra se fechou. O que faria alguém se arriscar para colocar um suco com uma substância tóxica no quarto da Marina? Perguntei intrigada. Será que ela sabe de alguma coisa que o assassino teme que possa levar a ele? Bom, se ela sabe, não nos disse, comentou Guilherme. Não vi nada no depoimento dela que me desse essa impressão. Para mim ficou claro que nenhum deles tinha sequer especulado a possibilidade de Marina ter forjado a tentativa de envenenamento. Eu não podia afirmar que isso de fato tinha acontecido, mas com as informações privilegiadas que eu tinha, era a conclusão mais óbvia. Não me pareceu certo saber mais que a polícia. E se foi ela que colocou o copo lá para que pensássemos que alguém tentou envenená-la? Sugeri, meio encabulada. Os olhos de Guilherme se iluminaram. Pior. Não tinha pensado nisso. E olhando para as colegas policiais com ar de cumplicidade e buscando aprovação, continuou. Essa paulistana sacana. Devíamos ter revistado o quarto dela. De repente, me senti culpada. E se a planta que eu encontrara fosse só parecida e não a mesma? E se a planta fora deixada lá por outra pessoa? E se o intruso, na verdade, soubesse que a planta não seria capaz de matar e fizera aquilo justamente para que concluíssemos que Marina forjara tudo? Espera aí, protestei. Foi apenas uma hipótese. Você ficou amiga dela. Guilherme me interrompeu rindo. Não significa que ela matou o marido, mas deve ter feito isso para que parecesse vítima também, para dissipar as suspeitas. Foi uma ideia idiota minha. Lastimei, me culpando por estar claramente interferindo numa investigação policial. De onde ela teria tirado a folha? Esse é o menor dos problemas, comentou Fernanda.
A rua está cheia dessas árvores. Mais tarde vou lá ver se há alguma árvore no pátio do hotel. Arrependi-me de ter dado a eles de forma espontânea uma ideia contra a Marina. Eu realmente não sentia que podia ser ela. Decidi tentar mudar o foco. Tem mais um detalhe. Ouvi de algumas pessoas que à época um tal de Jefferson foi investigado. Já faz uns dias que estava planejando de perguntar e esqueci. O que vocês sabem sobre isso? Guilherme me olhou e ficou claro no rosto dele que ouvia sobre o assunto pela primeira vez. Fernanda, pode me dizer algo sobre isso? Perguntou, se virando para a colega, que era a única da equipe atual que estava na delegacia quando o desaparecimento ocorrera. Sim, lembro sim. Um pobre coitado. O pessoal desconfiou porque havia comprado uma moto nova. Desconfiaram que ele recebeu dinheiro de alguém para desaparecer com o geólogo. Me pareceu um pobre coitado quando esteve aqui. Mas na entrevista ficou claro que não era ingênuo nem burro. Contou uma história bem convincente sobre ter recebido a entrada para a compra da moto de uma madrinha e ter conseguido o resto do dinheiro de um negócio em Porto Alegre. A família confirmou que ele esteve um mês sumido, mas bem, não confirmaram o paradeiro de forma inequívoca. Além disso, ele tem histórico de alguns furtos na adolescência. Constatei que nossa querida Fernanda era mais intelectualizada que a maioria dos habitantes daquela cidade, o que era uma surpresa positiva. Temos que interrogar esse cara de novo, ainda hoje, exclamou Guilherme com um excitamento visível. Estamos também intensificando os esforços para encontrar o tal carro alugado. Liberamos os dados de novo à Polícia Federal para que fiquem atentos caso o carro esteja em circulação. Creio que, como o caso já estava esquecido, talvez não esteja no sistema, que é novo. Lamentei comigo mesma por não poder estar presente no interrogatório do tal Jefferson, mas agradeci o fato de Guilherme ser meu primo. Em outro caso, eu não teria tanto acesso às investigações. Ele era um policial sério, apesar de não ser dos melhores, uma vez que deixava escapar pontos importantes para a investigação. Ele não me contaria algo sigiloso, mas mesmo assim, eu tinha mais acesso que a maioria das pessoas às informações que não eram estritamente confidenciais. Voltei quase que correndo à casa de minha mãe, de onde saí com 2 folhas em punho até a árvore indicada por Fernanda. As folhas que achei no fundo da gaveta eram as mesmas que foram identificadas no suco. Não havia margem para dúvida. Capítulo 19. Jéssica. Encontrei a Ana no salão de beleza. Ela continua tão senhora de si, tão confiante. Admiro isso nela desde a época da escola. Lembro-me de ter pensado em me aproximar delas. Ana, Dani e a outra menina, de quem não me lembro o nome porque foi embora de Bom Jesus na adolescência. Não eram as mais populares da escola, nem as rejeitadas. Era um grupinho mais comum da sala. E talvez por isso me interessassem. Mas nunca tive coragem de ir até elas. E elas nunca me convidaram para nada. Eu me lembro de uma vez que me sentei com a Ana porque a professora formou grupos. Provavelmente para apoiar que os grupinhos se desfizessem ou se expandissem. Mas não consegui fazer mais do que interagir com ela o mínimo exigido para o trabalho. Sempre fui muito tímida. Sei que tem gente que acha que pareço arrogante, mas é minha defesa. Vivendo a sua sombra, mamãe. Você sempre escolheu minhas amigas. Lembro de você sempre ir buscar a filha do gerente do Banco do Brasil para brincar comigo ou me levar para a casa deles de carro. As outras meninas saíam à rua, se encontravam na escola. Eu não. Sempre com você me levando e buscando de carro, me vigiando, escolhendo o que eu fazia e com quem. Ana não seria a amiga escolhida por você. Pai caminhoneiro, mãe doméstica. E me lembro bem de você me dizendo que mulheres bonitas não têm amigas. Amigas invejam as mulheres bonitas e assim nunca são amigas de verdade. Principalmente se tratando de um nível social diferente, segundo você me disse. Aprendi essas barreiras sociais contigo. Não creio que as crianças as entendam. Elas buscam afinidades, outras crianças que tenham os mesmos interesses, que despertem confiança, que tenham algo que elas não têm. No meu caso, o interesse por Ana era pela sua desenvoltura, pela naturalidade. Parecia-me que ela estava sempre confortável dentro dela mesma. Bem ao contrário de mim, que pareço sempre estar no momento errado, no corpo errado,
dizendo a coisa errada. Nunca me sinto à vontade. Nunca creio que o que eu vou dizer seja interessante ou correto. Talvez seja porque você sempre me corrige e critica, mamãe. E quando não faço nada, apática, esperando sua aprovação, você vem e me dita o que eu devo e como devo fazer, o que devo e como devo dizer. Mas hoje encontrei a Ana. Ela ainda me inspira uma autoconfiança muito empática. Ainda a admiro. Ela se casou com um alemão de verdade, não nascido no Brasil, um estrangeiro e professor de universidade, com doutorado. Deve ser uma pessoa interessante. A Ana falou dele de uma forma tão envolvente. Com certeza ele é bem mais interessante que o Álvaro, mesmo com seus milhões. Quando ela me contou das viagens, pude visualizar os dois intelectuais andando em museus, bibliotecas. Quando viajamos, nunca consigo que você e Álvaro vão a algum lugar desses comigo. Vocês só pensam em duty free para comprar roupas e perfumes, ou em lugares bem turísticos para tirar fotos. Vocês adoram ir vender de intelectual, que toca piano, lê e é culta. Mas acaba aí. Quando falei em cursar a faculdade de piano, ninguém foi contra, mas não senti grande apoio. A Ana fala inglês, é formada em administração e fez múltiplas viagens de forma bem diferente que a minha. Eles não compram excursões, mamãe. Eles alugam carro e saem dirigindo pela Europa, como se fosse o país deles. Acho isso o máximo. Adoraria fazer uma viagem desse tipo, mas ninguém aqui fala inglês. Se conseguirmos ficar amigas, talvez eu e Álvaro possamos ir com eles numa viagem dessas. Ela tem tanta coisa que não tenho. É independente, tem uma empresa, tem uma vida própria. Ela me reconheceu e foi receptiva. Falou um tempo enorme comigo, mas eu, sempre insegura, fiquei em dúvida se ela teria interesse em mim. Será que ela sabe que eu sempre a admirei? Contei pra você do nosso encontro e, pra minha surpresa, você me sugeriu que eu convide Ana pra nos visitar. Espanto, mas alegria, pois finalmente posso tentar uma amizade que eu sempre quis. Talvez eu não tivesse tido coragem de ligar pra ela, mas depois da sua sugestão o medo passou. Afinal, estou cumprindo uma ordem. Liguei pra Ana no final do dia e a convidei para jantar conosco na quarta-feira à noite. Ela aceitou. Capítulo 20. Ana. Liguei para minha sócia e combinamos que eu ficaria mais uma semana fora. Reservei para o cão seu hotel fazenda predileto em Viamão. Férias para ele também, que ficava sozinho no apartamento em Porto Alegre durante o ano todo e poderia se divertir com outros cães do hotel, algumas vezes sendo observado por mim pela webcam. Pensar no calor de Porto Alegre não me atraía nem por 5 segundos. Frank estava viajando também e o café estava sem movimento por ser janeiro e pelo fato de os porto-alegrenses estarem na praia. Ou seja, eu não era tão necessária. Mal podia esperar para saber o que havia acontecido com o interrogatório de Jefferson. Estava tão ansiosa para saber sobre isso que acabei deixando um pouco de lado a história da planta encontrada no quarto de Marina. Até porque eu concordava com Guilherme. Mesmo que ela tivesse inventado essa história toda no suco, isso não faria dela assassina. Provavelmente só queria ser liberada para voltar a São Paulo quanto antes, e julgou que parecer em perigo faria isso acontecer mais rápido. A manhã transcorreu lenta, na rotina de caminhada, chimarrão e muita ansiedade por notícias. Lá pelas 3:30 da tarde, quando eu já estava exasperada, recebi uma mensagem de Guilherme dizendo que havia muitas novidades e pedindo para que eu desse um pulo na delegacia se pudesse. Fui quase que imediatamente. O alvoroço e excitação eram visíveis no pequeno grupo. Pior é que acho mesmo que foi esse tal de Jefferson que matou o geólogo. Guilherme foi logo ao ponto enquanto se levantava para me cumprimentar. O cara me enrolou todo falando do caso e conseguimos extrair dele algumas informações desencontradas. Mas mais importante que isso é que achamos o carro alugado pelo geólogo na Praia Grande. Lembrei-me que Praia Grande já havia sido mencionada nos últimos dias em algum contexto, mas não me lembrava bem do que se tratava. Uau! Exclamei, genuinamente impressionada por terem achado o veículo tão rápido. Como foi isso?
Entendemos que foi denúncia da pessoa que estava guardando o carro. Parece ser prima desse tal de Jefferson. Foi uma outra pessoa que morava na casa que denunciou, pois estranhava a presença do carro sem uso e sem dono na propriedade. Mônica achou de descer para lá para identificar o carro. Temos o número do chassi e é fácil de confirmar se o carro é o que o Rodrigo alugou em 2012. Vocês confrontaram Jefferson sobre o carro? Infelizmente não, disse Guilherme, mas vamos fazer isso nas próximas horas. Ele está aqui? Não, tivemos que liberá-lo. Ainda não tenho elementos para retê-lo, nem agora com o carro. Notava-se que o suspeito fora liberado a contragosto, pois ficou claro que meu primo estava convencido da culpa do rapaz. Qual a chance dele sumir se for mesmo culpado? Alta, mas não posso fazer nada a respeito. Vamos chamar outras pessoas para depor e ver se a história que ele conta é verdadeira. Também vamos olhar os extratos bancários assim que eu tiver autorização judicial. Depois de ouvir mais detalhes e me embebedar com mais chimarrão, resolvi caminhar até o hotel para ver Marina, prometendo passar ali na volta para saber o que Mônica havia descoberto em Praia Grande. Cheguei ao hotel antes das 5 da tarde, e Marina estava no saguão conversando com Dona Laura. Sorriu ao me ver. Ana! Levantou-se e veio me dar um beijinho no rosto. Boa tarde. Boa tarde, respondi divertida, porque nós gaúchos não temos o costume de desejar boa tarde às pessoas. Junto a ela estava outra moça de uniforme policial que eu não havia visto ainda. Essa é a Luciana, indicou a policial. Vocês se conhecem? Neguei com a cabeça. Eu estava de férias, esclareceu Luciana. Hoje a Fernanda e a Mônica estão em campo e estou protegendo a senhora Marina. Não consegui imaginar que a moça, bem mais jovem que as outras policiais, pudesse estar protegendo a forte Marina. Mas se ela disse... Alguma novidade? Perguntei. Sim, saiu o exame do meu suco e parece que acharam um carro. 2 informações que eu já tinha. Conversamos extensivamente sobre as possibilidades. Dessa vez eu prestando bem mais atenção em Marina e suas reações. Nada me convencia de que se tratava de uma assassina. Despedi-me dela, pois era seu último dia em Bom Jesus. Voltei à delegacia por volta das 6h30 e Mônica estava iniciando a narrativa da excursão à Praia Grande. Segundo ela, o galpão onde o carro estava ficava em uma propriedade da família de Jefferson. Um tio por parte de mãe que trabalhava transportando insumos. O carro devia estar ali desde 2012, mas ninguém sabia ao certo. Fora levado para lá por Jefferson, segundo eles disseram. Ele havia contado uma história sobre ter herdado o carro de uma tia do lado paterno, mas por estar dentro do inventário não poderia ser usado. Pediu para deixá-lo lá até que isso se resolvesse. Eles não perguntaram mais nada e o carro estava lá, coberto por uma lona desde então. O tio queria resolver logo o assunto do carro, pois este estava parado havia alguns anos. Então ouviram de um policial federal amigo da família sobre a busca e resolveram denunciar. Nunca imaginaram que o carro poderia estar envolvido em um assassinato, mas admitiram que poderia ter sido roubado, pois Jefferson cometera pequenos furtos no passado. A história se fechava de forma perfeita. Com isso vocês têm provas contra o Jefferson? Perguntei. O carro agora vai para a perícia, para buscar impressões digitais e vestígios de sangue. Já o enviamos a Porto Alegre. Os resultados da perícia devem sair na sexta-feira, mas sem avaliar muito pelas manchas do banco, mesmo que tenha sido lavado, creio que ele possa ter sido morto no carro mesmo, respondeu Mônica convicta. Vê com luminol? Perguntei, me lembrando da série de mistério que assisti na Netflix. Ela não sabia, era atividade da perícia. Está aí uma profissão que me interessaria, pensei. Você acabou de ouvir a 6ª parte do audiolivro Ausentes. Para não perder os próximos vídeos que o compõem, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de comentar que outras histórias gostaria de ver narradas aqui no canal. Te espero na parte 7.